Olá, pessoal. Essa aqui é a nossa aula de interpretação textual. Hoje a gente vai analisar um poema Árcade, certo? Vocês estão vendo aí. É um poema do Bocage, movimento do arcadismo da literatura brasileira, tá? Primeiro a gente vai fazer a interpretação do poema e a partir dessa interpretação nós vamos colocando aqui algumas características do arcadismo, certo? Características essas que serão aprofundadas aí em outros vídeos ou também nos livros didáticos, tá bom? Então vejamos. Importuna razão, não me persigas é o título do poema. Você já observa de imediato que o primeiro verso dá o nome ao título, que isso é uma coisa muito comum dentro dos poemas antigos, certo? Tanto do barroco como do arcadismo. Então, já começando a análise pelo título, importuna razão já quer dizer que é uma razão importuna, né? A razão está incomodando de alguma forma. Tanto é que ele fala para que ela, a razão, não o persiga. Vamos lá, leitura. Importuna razão, não me persigas. Cesse a ríspida voz que em vão murmura. Se a lei de amor, se a força da ternura, nem domas, nem contrastas, nem mitigas. Se acusas os mortais e os não abrigas, se, conhecendo o mal, não dás a cura, deixa-me apreciar minha loucura, importuna razão, não me persigas. É teu fim, teu projeto encher de pejo esta alma, frágil, vítima daquela que injusta e vária noutros laços vejo. Queres que fuja de Marília bela, que a maldiga, a desdenhe, e o meu desejo é carpir, delirar, morrer por ela. Muito bem, temos aqui o poema do Bocage, um dos importantes poetas do arcadismo e um dos maiores da literatura portuguesa, certo? Este poema é um soneto, você observar a estrutura com 2 quartetos e os 2 tercetos, formando 14 versos, decassílabos, são 10 sílabas poéticas, certo? E na interpretação, vamos fazer estrofe por estrofe. Primeiramente, vamos entender aqui o seguinte. Sempre que eu for fazer a interpretação de um poema, é interessante que eu tenha algum conhecimento de contexto, porque isso me ajuda bastante a entender o próprio poema, tá? Se eu não tenho a interpretação do contexto, eu também consigo interpretar o poema, só que eu vou ter que ser mais profundo na minha análise. Eu vou ter que eu vou ter que recorrer bastante ao meu conhecimento do próprio texto, das palavras do texto, do sentido dessas palavras, certo? Então vamos entender o seguinte, vamos lá. Vamos fazer primeiro a leitura dos versos, depois a gente vai vendo aqui o que é que pode ser analisado contextualmente. Importuna razão não me persigas, ele está dizendo aqui, ele pede que a razão não o persiga, né? Você vê que essa primeira parte aqui é um vocativo, o eu lírico está se referindo à razão, que é o seu interlocutor. Aparece com R maiúsculo já para simbolizar que esse substantivo abstrato assume uma personificação. É como se ele estivesse se referindo a alguém. E o que é que ele pede a essa razão? Que ela não persiga. O que mais ele fala? Que ela cesse essa ríspida voz que em mão murmura. Ou seja, que essa razão pare de falar, né? A sua voz não é boa, é uma voz ríspida. E ela está murmurando em vão, à toa, tá? Por quê? Se a lei de amor e se a força da ternura nem domas, nem contrastas, nem mitigas. O que é que isso quer dizer? Ele pede que a razão pare de se meter na sua vida, pare de falar, porque ela, a razão, não domina a lei do amor, não contrasta e nem mitiga. Mitigar é amenizar o sofrimento amoroso, tá? Ou seja, a razão não tem nenhum controle sobre o amor para dar algum palpite na vida do eu lírico, tá? Se acusas os mortais e os não abrigas, se, conhecendo o mal, não dás a cura, deixa-me apreciar minha loucura, importuna razão, não me persigas. Então, mais uma vez, ele pede para que ela não o persiga. Você observa que a repetição do verso, né? Do primeiro verso, repete-se no final da segunda estrofe, tá? É uma forma de ele enfatizar que não quer a razão perto dele, né? E a causa disso está aqui, ó.
Você não abriga os mortais, você julga os mortais, mas não dá a cura, mesmo que conheça o mal, que é o amor, não dá a cura para esse mal. Então, já que não faz nada, deixa eu apreciar minha loucura e não me persiga. Na terceira estrofe, ele diz o seguinte: é teu fim, ou seja, tua finalidade, né? Teu projeto encher de pejo esta alma. A alma de quem? Do eu lírico, né? De quem está falando com a razão. E esta alma é frágil e é vítima daquela, olha só, vítima daquela que noutros laços vejo. Laços no sentido de braços, né? Então, é uma alma sofredora, é o que está dizendo o poema, é uma alma sofredora por alguém injusta, né? Mesmo assim, olha o que é que ele diz no finalzinho. Queres que fuja de Marília bela, que a maldiga, a desdenhe? Ou seja, a razão estaria dando conselhos para o eu lírico, né? Entre esses conselhos, que ele a maldissesse e a desdenhasse, né? Mas, olha o i aqui com a função adversativa. I é uma conjunção aditiva. Mas quando a gente lê o verso seguinte, ó, e o meu desejo, os versos seguintes, é carpir, delirar, morrer por ela. Ou seja, por mais que a razão peça que ele fuja de Marília, né? Marília é um nome comum, popular na poesia Árcade, certo? Tanto é que uma das obras mais importantes é Marília de Dirceu, né? Por mais que a razão peça para que ele fuja da Marília, a maldiga, a desdenhe, ele prefere morrer por ela, tá? Então há uma contradição entre a voz da razão e o desejo do eu lírico, que prefere continuar sofrendo, tá? É importante ainda a gente falar a respeito do poema, de um modo geral, que ele foge à superficialidade da poesia Árcade. Por que superficialidade? Porque os poemas Árcades eles tinham algumas características em comum. E essas características o Bocage, que a princípio adere a Carpe Diem, a fazer um poema no campo, né? Sobre o campo, viver a vida plenamente, que é justamente esse Carpe Diem, o fugere urbem, fugir das cidades. Então, dentro do poema Árcade, essas características são comuns. Mas esse poema específico do Bocage, ele já leva o leitor a perceber ideais românticos, ou seja, um amor mais exagerado e principalmente essa fuga da razão. O eu lírico prefere viver a emoção até o fim, mesmo que seja um amor idealizado, tá? Então, por hoje é a nossa aula de interpretação. Tchau!